tudo, quer dizer, se os vaidosos são sempre vaidosos a todo momento, se calhar são gajos muito estúpidos, não é? E portanto não fazem nada interessante, nem para eles, nem para os outros, não é? O problema da cultura é só um. E a cultura? Não, é só um. Que é uma coisa muito simples. Cultura da arte. Não da cultura ou da arte. A cultura, não sei, teatro, A cultura envolve mais coisas. A cultura vai para a filosofia, vai para o Vasco da Cenoura, vai para o... Tudo isso, Não é? tudo isso, retirando esses Vai para o nomes, Vasco da Cenoura. tudo isso que não seja Essa facto agora, científico, Também é poeta, também. que não seja facto científico ou verificável, necessita de um tempo para se poder falar muito mais alargado do que aquilo que nós odiernamente temos. Não é possível. A cultura só é um problema porque não há tempo. Não há tempo. Não há problema de falar da cultura, a cultura nem sequer é um problema. Nem as artes, nem a vaidade, nem merda nenhuma. Não é isso nada, isso é um problema, claro. Não. É só uma questão de deixar-se tempo para se fazer. A questão da cultura, por exemplo, Não, num ponto de e quando vista, eu digo quer deixar-se dizer, tempo há a para questão, fazer, há a questão dos monumentos, há a questão da história, não é? Não, mas é isso. Ou do património, como agora se diz, não É é? não misturar, é só não dizer é um monumento, isto é património, não. Tudo o que é produção humana, que é não adscrita, a causa verificável, necessita de tempo para se debater, independentemente de qual ela seja o cinema, seja a arquitetura, seja a arte, seja o que quer que seja. O debate é uma Necessita coisa. de tempo. Nós não temos Então é o caso do Ai e as pessoas, não sei, já respondo. As pessoas precisam de. A cultura é uma coisa, pergunta feita. acho que é uma Responda coisa lá, que é. responda lá. Não se responde A assim. cultura é uma coisa mundana, ponto final. É uma coisa mundana. É uma coisa de Com mundana relação. significa o quê? É de relação social, é de fogueira de vaidades, é da relação com o mundo e com os outros, no momento. E é no momento. E é no momento. A relação humana não é uma relação de vaidade. As relações humanas não são relações de vaidade. Pois não, Necessariamente. São relações de poder. também, não só. É questão do mundano, o que é o mundo? Todas as estruturas são relações de poder. O mundano Na ciência, onde quer que seja, o é o problema frívolo. O mundano é o frívolo. É aquela coisa é a que. coragem da rapidez de querer ter volátil, tudo dentro de você. É o frívolo, é isto. É uma dimensão social. Não é quer nada dizer, disso. mas claro que é, caraças. Então o que é a cultura? E a cultura tem sempre isso. E ao mesmo tempo tem outra coisa. Por exemplo, tu vês aquelas senhoras, as senhoras e os senhores, os melómanos, que vão ao São Carlos e à Gulbenkian sistematicamente. E ao mesmo tempo vês que aquilo é uma questão também de hábito, mas não é só o hábito, é uma questão de vaidade, de relação e não sei o quê, mas também não é só isso, também é uma questão de interesse e de fruição. Por acaso, outro dia, tudo misturado. ontem, tivemos uma pessoa que nos contou uma história muito simples. Que havia uma visita a um grupo, a um campo de concentração, que na altura funcionava como era Disneylândia. Já ouviste? 13 anos, está. E de repente decidiram lá para fazer uma sinfonia, uma opereta, uma ópera. Não era uma opereta, não. Foi-nos descrito como uma espécie entre ópera, área. Eles fizeram aquilo como modo de sobrevivência. Resulta que até hoje sobreviveu, ensinou-se há pouco tempo em Portugal. Bom, como é que alguém que não obedece ao regime do tempo consegue fazer alguma coisa que passa o tempo? É do domínio do milagre. Eu vou dizer do milagre porque não sei dizer outra palavra. Mas Não, e há uma coisa que existe na cultura, que é a redescoberta, quer dizer, que o que é isso? vir as antenas, alguém que descobre qualquer coisa e que levanta. E que depois, pronto. não, estamos a falar de pessoas, de prisioneiros, não
comiam nada. Sim, mas Foram, construíram qualquer coisa para entreter. E aquilo que criaram para entreter, sim. de repente durou pelo menos 70 anos. Ok, meu amigo, mas, porra, mas eles fizeram isso com essa, pronto, com essa... Qualquer coisa feita em Auschwitz dura 70 anos. Pois, exatamente, tem essa coisa também desde logo. Mesmo essa ausência de Introduzia em alguns outros campos de concentração, sobretudo ali em Auschwitz, poucas coisas sobreviveram. Mas, por exemplo, a maior parte Precisamente é isso que sobrevive, essa informação. Também, percebes a ideia? Sim, mas é isso que eu estava a dizer, tu estás de acordo comigo? não tinha qualquer outro propósito. Não precisava. É que eles naquele espaço também era uma fábrica. Sim, tinha. alguns tinham, mas Não, tinha outro, tinha esse, que era a coisa da indústria. Não, mas evidentemente tinha uma energia artística ali para sustentar aquilo. Mas era a ideia do entreter, não era a ideia de como hoje nós olhamos para os filmes, com o conhecimento. Quer dizer, era isso, mas não era só, não era a ideia do entretenimento. Evidentemente é verdade, mas não é uma coisa que a pessoa saiba muito bem o que quer dizer, definir de uma maneira assim geral. Havia um propósito. Sabes como Não, e havia o gosto, e havia o sonho, e havia aquela coisa daquela. Os produtores eram como o Thalberg, o produtor mais famoso, não é? Eram gajos que tinham um sonho, uma ideia, tinham uma ideia de criação de coisas, de obras. Aquela ideia do esplendor, a ideia do esplendor. É uma coisa às vezes ofereceram um dia, fazia jantar, ou tipo um jantar Que ainda a América de cinema americano. Enquanto ali havia a promoção do inglês como língua dominante, não é? Portanto, o cinema era em inglês. A grande diferença é que tive no bairro. em torno Aliás, do mundo fiquei lá, Sim, bom, esse é outro aspecto, mas isso já não tinha nada, não tinha a ver com o que estavas a dizer. Mas, não, isso é se surgir a indústria de cinema americano. sim, também, claro, a questão da escala, não é? Auschwitz, estás a falar Auschwitz, não Birkenau. Sim, mas lá está. Mas o entretenimento não é assim uma coisa tão simples de perceber e ao mesmo tempo Primeira vez mobilizava energias artísticas porque estavam a trabalhar num meio que era novo. Hoje talvez o entretenimento seja mais. Mas mesmo assim, não sei, pronto, tinha que ter mais conhecimento porque até a indústria está muito modificada. As mesas hoje já não são o que eram em certa altura, foram em certa altura. Mas no início, nos começos, eles estavam num meio novo, num meio de inovação. Portanto, mesmo naquela. Eles faziam. Exatamente, havia a ideia de descoberta, havia a ideia do grandioso. Não era só a questão do entretenimento, era a questão daqueles filmes. Depois as pessoas não tinham mais nada também para desviar a atenção. Aquela coisa dos filmes bíblicos, aquela ideia de grandiosidade, aquela coisa do esplendor, o musical. O musical é entretenimento, o musical é Estava a chover puro Minel. O que é o Minel? Fox. gente a chover É entretenimento, mas hoje já não entretém ninguém, não? Hoje só entretém, quer dizer, meia dúzia de fanáticos, não é? Mas na altura, sim, era um entretenimento, mas vemos hoje que é uma arte fabulosa, uma arte, uma fantasia, uma criatividade, uma loucura. O americano é para isso, o que é aquilo? Mas tirando esta coisa do se achar que há lá mais vezes porque vi espécies de vaidade ou de humanidade ou de... Por exemplo, nós estávamos a passear, quando chegámos à Câmara de Gás, estavam Tudo tem a ver com os isso. gajos Há a uma fazer coisa que eu apesar de tudo acredito e que me permite distinguir os Entretanto, chegou umas pessoas atrás de nós e a pessoa ajoelhou-se. faz-me ver o artista é curioso. E eu acho que um artista curioso e que propõe qualquer coisa de novo, eu acredito. E a reza tem Como, por exemplo, um novo meio como o cinema. vamos para esta sala, já voltamos a esta. À exploração do novo meio. Como hoje em dia os artistas que trabalham na exploração de possibilidades. Sim. E o único sítio As pessoas têm curiosidade legítima que ainda faz, eu isso aí acredito. quer que seja isso, quer esse significado, Acredito que seja. Há outros que lembrança, fazem segundo, ok. o pavilhão de Itália, O que é
bocadinho não é disso. Porque entras num túnel negro. Mas isso há tudo, evidentemente. Não, mas isso há tudo e há, digamos assim, capacidades e talentos diversíssimos, não é? O resto é mas daqueles que vão pelo lado da criatividade, eu acho que Parece uma escola primária. faz-me. Eu, na minha maneira de ver, eu percebo essa coisa da curiosidade. Na minha maneira de ver, a curiosidade é um termo fraco. Eu acho que é mesmo eu acho que a questão da arte é mesmo uma convulsão interna brutal. Eu acho que um artista é um vulcão. E portanto o vulcão está para lá da curiosidade. Uma frase muito bonita do Manuel Visual, que é a Guilherme Vulcão. Quando ele fala com uma peça de Mário, ele diz que os personagens